Para completar, o São Paulo conseguindo reduzir sua folha de maneira importante depois da saída de 12 atletas confirmados e ainda tem mais gente para ir embora. As últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso falar agora sobre o São Paulo, que já tirou 12 atletas do elenco na comparação com o ano passado e ainda tem mais 3 jogadores para saírem. A limpa tricolor tem 8 jogadores que pertenciam ao elenco principal. Saíram Wellington, lateral esquerdo, Rodrigo Nestor, Michel Araújo, Wellington Rato, Rafinha, Ramal Lewis, Galopo e Raí Ramos. 2 jogadores também foram emprestados, o Matheus Belém e o Pedro Vilhena. O Nicão não volta de empréstimo e o Caio Matheus, que estava terminando a formação na base para integrar o profissional, teve seu contrato rescindido e virou jogador do Curitiba. Com toda essa galera que saiu, a economia é próxima a 4 milhões de reais por mês. Importante contar que o São Paulo também negocia as rescisões dos contratos com Yaxson Mendes e Orejuela e tenta o empréstimo do Lisieiro para o Sport. Com tudo isso, a estimativa é de uma economia de até 5 milhões de reais. É óbvio que o São Paulo também está contratando, já contei para vocês que o Oscar vai custar 1.300.000 reais por mês. O Enzo Dias chega para ganhar algo na casa dos 300 mil reais mensais. Ainda que seja contratado mais 1 ou 2 jogadores, o Tricolor tem conforto para conseguir a redução na folha salarial que precisava, de acordo com o previsto para o orçamento de 2025. Queria fazer a pergunta para você, uso o espaço para comentário para dizer se de todos esses atletas que eu citei, algum fará falta. Qual é o Thiago Mendes, e o Enzo Dias, e o Wendel e o Natanael? Começando pelo Thiago Mendes, ele ainda não foi liberado pelo Al Rayyan para acertar com o São Paulo. Embora nas últimas horas surgiu a notícia de que o Al Rayyan fez oferta de 2,5 milhões de dólares fixos, mais 500 mil dólares em bônus para o Botafogo pelo volante Gregory. Se essa negociação avançar, é provável que o Al Rayyan libere o Thiago Mendes para fechar com o São Paulo. Sobre Enzo Dias, já está em São Paulo, realizando exames médicos para ser anunciado a qualquer momento. O Wendel assinou um pré-contrato, mas ainda não há acordo entre São Paulo e Porto para liberação imediata. Sobre Natanael, informação importante. O Atlético Mineiro entrou na parada para tentar entender as condições de um negócio com o lateral direito de 23 anos de idade que pertence ao Curitiba. E aí eu vou dizer mais. O Coxa prefere fazer negócio com o Galo do que com o São Paulo, porque o Tricolor foi primeiro no Natanael, se acertou com o jogador para depois procurar os dirigentes do Coxa. Com o Galo foi diferente, houve um contato com o Natanael, mas houve uma conversa prioritária com dirigentes do Curitiba. Nicola, like 5, alguma novidade boa para o Tricolor? Tem uma grande atualização do São Paulo, né? Tricolor que já embarcou. Estava falando com o dirigente do São Paulo e ele contou que estava no voo. Deixa eu até confirmar o horário, só para. Porque a gente também já confirma como é que está funcionando a viagem do São Paulo rumo aos Estados Unidos. Quer ver, ó? Mandei mensagem para o dirigente do São Paulo. Eu tinha mandado um print de uma postagem do César Luiz Merlo garantindo que o São Paulo chegou a um acordo com o Yaxson Mendes para rescisão do contrato. E a mensagem eu mandei às 16h13, deixa eu só confirmar aqui, ó, que agora 16h13. Daí a pessoa respondeu: eu não consigo abrir a imagem, estou no avião. Falei, não tem problema. A pergunta é se o São Paulo chegou mesmo a um acordo para rescindir com o Mendes. Não. Existe a intenção de fazê-lo, mas ainda estamos discutindo, tá? Troca de mensagens por volta das 16h20. Pessoal, eu tenho falado sobre várias das minhas fontes, nomeando as fontes, né? E isso tem gerado alguns problemas. O pessoal pediu, algumas das fontes pediram para que eu não as identificasse. Então, vou tentar, na medida do possível, apresentar algumas das fontes, as outras vou esconder os nomes em busca de não problemas para as minhas fontes, tá bom? Pergunta para o Júlio Casares a possibilidade de o Wendel vir em janeiro. São Paulo, qual que era a estratégia? Primeiro, fechar um pré-contrato com ele. Isso já foi assinado na última segunda-feira. E agora, os caras estão tentando convencer o Porto a liberar o atleta de forma imediata em troca da cessão por empréstimo do Moreira. Quer saber sobre Carlos Miguel no São Paulo? Confesso que não tinha ouvido nada a esse respeito. Deixa o Carlos Miguel... São Paulo. Carlos Miguel, vocês lembram, jogador que era do Corinthians, optou por ir jogar no Nottingham Forest, mas desde que chegou, esteve em campo em apenas uma partida. E aí só uma curiosidade, o Carlos Miguel pertence a mais um time do Evangelos Marinakis, tá?
que é quem negocia a compra ou uma sociedade nas categorias de base do São Paulo. O São Paulo tem que ir atrás, pelo que eu estou vendo aqui, ó. Não, tem torcedor sugerindo o Carlos Miguel no São Paulo. Mas o São Paulo nunca pensou em contratar goleiro, não é a prioridade no São Paulo, e há uma enorme dificuldade financeira no tricolor. Só uma outra curiosidade envolvendo Marinacks e São Paulo: o magnata grego, que hoje está mais perto de comprar ou de se tornar sócio do São Paulo na base do que de comprar a SAF do Vasco, ele foi procurado recentemente pelo pessoal do São Paulo, recentemente não, mas há algumas semanas, alguns dias, no fim do mês, ao longo do mês de dezembro, o São Paulo perguntou sobre o Ramon. Vocês vão lembrar do Ramon. Ramon surge na base do Flamengo, é negociado com o time do Marinacks, joga no Olympiacos, também vai para o Espanhol, e aí vem emprestado para o Cuiabá. Faz bom campeonato brasileiro. O São Paulo, em busca de um lateral esquerdo, consultou as condições do negócio e foi informado de que só haveria negociação em caso de compra. Por alguns milhões de euros, São Paulo desistiu do Ramon e focou no Wendel, que já assinou o pré-contrato, e também no Enzo Dias, que foi envolvido numa espécie de troca com o Galopo, tá bom? Nicola, boa noite. Se rolar a parceria do Grego com o São Paulo, a grana é só para base ou poderá ser usada na instituição São Paulo? Abraços de promissão ou para promissão. Fernando, o Marinacks discute com o São Paulo uma parceria na base. Inclusive, ele se tornaria sócio do São Paulo nas categorias de base. São Paulo cria um CNPJ para base, transforma isso numa empresa, vende um percentual das ações dessa empresa para o Grego. Em 10 anos, o São Paulo pode retomar ou recomprar esse percentual repassado para o Grego, mas as negociações se dão para a base. Eventualmente, pode haver um repasse de dinheiro para o profissional, mas não faz muito sentido. É só importante contar que o investimento prometido pelo Marinacks ao São Paulo é de 100 milhões de dólares. E esse dinheiro seria colocado entre 4 e 5 anos na base do tricolor. De que forma? Com contratação de atletas, do sub-11 ao sub-20. Pintou de jogador de destaque no Brasil ou na América do Sul, São Paulo vai, compra o cara, transforma esse cara em jogador de sucesso no time principal e depois é vendido, com o Marinacks ficando com um percentual, o São Paulo com outro. A ideia do São Paulo é de que a parceria começasse com 70% do valor de uma venda de atleta formado da base para o tricolor, 30% para o Marinacks. E conforme o tempo fosse passando, esse percentual fosse sendo alterado, e diminuindo de 3% em 3% do São Paulo. 70% no início, até porque o Marinacks vai vender, o São Paulo e o Marinacks venderão jogadores dos quais o Marinacks nem teve participação. Digamos que o Rian Francisco arrebente no Campeonato Paulista. O Marinacks assume a base do São Paulo agora em janeiro. E aí, em julho, o Rian Francisco é vendido. São Paulo fica com 70%, o Marinacks com 30%. Aí, no fim do ano, o São Paulo vende um jogador que o Marinacks comprou. Independentemente de ter comprado ou não, os percentuais já estariam todos ajustados. 70, 67, 64, 61, até o valor mínimo que o São Paulo teria direito de 60%, com o Marinacks ficando com 40%. Pelica, fiquei sabendo que o Fluminense tentou atravessar o São Paulo pelo Wendel e que o Porto só endureceu a negociação por causa disso. O Flu ofereceu 2 milhões. Narik, eu sei que o Corinthians tentou atravessar o São Paulo com proposta para o jogador. Eu não descarto a tua informação não, tá? Eu só não tinha ouvido nada a esse respeito, mas é bom para o São Paulino saber que desde segunda-feira o Wendel já assinou um pré-contrato com o São Paulo. Então não há mais risco de perder o atleta. A vontade do São Paulo era ter o Wendel agora, para que ele pudesse, a partir de já, disputar a posição com o Enzo Dias. Mas o Porto segue meio irredutível. Tem sido muito difícil negociar com o Porto. Vou até acrescentar uma outra notícia. O Porto tem o Gabriel Veron de volta, né? O Veron veio para o Cruzeiro, não conseguiu se firmar ou não foi tão bem quanto se imaginava e voltou para o Porto. Se representou, está participando dos treinos. O Santos e o Vasco já fizeram proposta de empréstimo. Tem outros 2 clubes que também procuraram o Porto, eu não consegui identificar ainda, 2 clubes brasileiros. E para todos os casos, o Porto respondeu da mesma maneira, só topamos fazer um negócio em definitivo, tá? 10 milhões de euros. Ninguém vai pagar 10 milhões de euros. É provável que com o passar da janela, o Porto crie condições mais favoráveis e eventualmente tope um empréstimo, tá? Como é que tá a situação do Natanael? Vem para o São Paulo? João,
Eu não sei se a forma como o São Paulo abordou o Natanael foi a mais recomendada. O São Paulo foi procurado por representantes do Natanael e informado a respeito da questão contratual, do fato de o Natanael estar a 1 ano do fim do vínculo. Isso significa que o São Paulo pode contratá-lo, assinar um pré-contrato na metade do ano e contratá-lo de graça em 1º de janeiro de 2026. Não é essa a ideia do São Paulo. O São Paulo quer ter o Natanael já, até porque perdeu o Rafinha. O problema é que, a partir desse acordo verbal entre São Paulo e Natanael, o Natanael começou a dificultar demais as negociações com o Coritiba e deixou bem claro para os dirigentes de lá que quer sair e que não vai renovar. Então, o Coritiba tem a seguinte possibilidade: ou vende o atleta agora, ou fica com ele até dezembro e perde de graça. Mais ou menos como acontece com o Atlético Mineiro em relação ao Zaratio. Zaratio que tem negociações avançadas com o Vélez Sarsfield, com o Vélez não, com o Racing, que é dono de 50% dos seus direitos econômicos. O Coxa não gostou desse modus operandi de conversar primeiro com o jogador. Então dá para dizer que, se dependesse do Coritiba, talvez o negócio mais viável fosse com o Atlético Mineiro. Mas o São Paulo insiste bastante e oferece jogadores, é capaz de ainda avançar esse negócio, tá bom? Boa noite, Nicola. O Atlético Mineiro entrou na briga com o São Paulo pelo Natanael. Dá um toque no Casares para ver se ele pensou no Mike. Acho que o Palmeiras libera. O Cruzeiro chegou, antes de fechar com o Fagner, a tentar o Mike. Só que o Mike prefere continuar no Palmeiras. O que o Mike está fazendo? O Mike está usando as sondagens e propostas para forçar o Palmeiras a estender o contrato. É louco isso, né? Então todo mundo está pensando, obviamente, no bem próprio. O São Paulo não pensou no Mike. O São Paulo tem tratativas com o Natanael e São Paulo sabe que o Atlético Mineiro também entrou na parada. Família, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do maior clube brasileiro. Estamos falando realmente aí do maior clube do mundo, o São Paulo. E se você gostou do conteúdo, chega aqui, deixa seu like, se inscreva no canal, ativando também o sininho de notificação, porque é super importante a sua participação. Vamos ficando por aqui. Um grande abraço no coraçãozinho, até o próximo vídeo. Vamos que vamos.